Então é assim, o que nós vamos falar hoje, o que eu vou falar hoje, e vou tentar ser prático na minha apresentação, não entrar em conceitos muito específicos, não entrar em metodologias de treino, em métodos de treino, organização de treino, o que seja. Vou tentar dar as coisas, tentar ser claro, de forma a que vocês consigam aplicar isto no vosso dia-a-dia, ok? Portanto, o que é que vamos falar? Vamos falar de fatores individuais de desenvolvimento desportivo. E antes de falar nestes fatores, vão ser 4, eu vou querer que... Como é que eu faço isto? Ok. Vamos ter que conseguir identificar um bocadinho quais são os nossos erros comuns. Quais são as nossas decisões que nos vão travar e impossibilitar um bocadinho a nossa evolução. E aqui eu queria que fossem vocês a dizerem, enquanto surfistas, enquanto iniciados, enquanto surfistas intermédios, o que é que vocês sentem que às vezes vos trava a evolução, o que seja. Podem ir ligando o som e dizer. Não utilizar o material correto. Boa. Mais. Para mim é de ter dúvidas e medo se consegue fazer uma coisa. Como assim? Não percebi, Jéssica. É que há muitas vezes que penso, não posso fazer isso. Isso é uma coisa que prevê que eu posso fazer. Ou seja, achares que não consegues fazer alguma coisa. Sim. Ok. Também acontece o inverso. Às vezes nós até conseguimos fazer mais do que aquilo que achamos que conseguimos. E depois há aqueles que acham que fazem muito, mas ainda não fazem o que acham que fazem. Da minha parte, a maior dificuldade que eu tenho é quando acho que a onda é gira, eu em vez de treinar a técnica, e tu estás sempre a dizer-me isso, em vez de treinar a técnica, continuo a onda porque quero aproveitá-la ao máximo. Ou seja, com medo de falhar. Exatamente. Querer aproveitar a onda. Também há o inverso, é não querer, e acontece muito, não querer tentar com medo do ridículo, que os outros vejam que estamos a fazer mal. Também acontece muito isso. Pronto, eu tenho medo de falhar, sim, mas é mesmo para aproveitar a onda. Okay, sim. A diversão. É todos, é igual, só queremos ir na onda e exatamente. Surfar. A diversão acaba por ser um limitador da nossa evolução. Porque nós não queremos perder a onda e mantemos e não tentamos. João, Dora. É assim, para nós só saltarmos essa parte da diversão, tínhamos que ter uma piscina de ondas, que era para termos várias ondas iguais, e na primeira íamos só a curtir, e na segunda já íamos a arriscar, depois na terceira arriscávamos mais. Exatamente. E acho que é um bocado isso, não aparecem também às vezes 10 ondas boas, aparece uma ou duas e nós estamos ali no sítio certo e também queremos ir nela, é normal, é normal. E eu costumo dizer uma coisa, se nós aprendermos isso e evoluirmos tecnicamente, vamos nos divertir mais. Portanto, temos que perder ondas para aprender e depois a diversão acaba por vir. Gostava de dizer uma coisa, também... se puder. Diz. Força. Posso? Diz. Esta questão é importante do que o João está a dizer, os Joões, os dois. Porque nós sabemos pela investigação que os seres humanos fazem aquilo que o ambiente lhes possibilitar fazer. Isto tem a ver com um conceito, com um palavrão que se chama affordance. Ou seja, aquilo que eu percebo das possibilidades de ação do ambiente é aquilo que eu vou escolher fazer. Também está relacionado com o que a Ana disse. Se eu tiver desenvolvido mais competências, eu vou olhar para o ambiente de maneira diferente. Eu já vou conseguir ler a onda de forma diferente e fazer, por exemplo, as manobras que a onda me pede para fazer. Se for uma onda muito cavada, se calhar não vou estar a tentar fazer 360. Mas se eu só souber fazer 360, não é? A minha possibilidade em relação ao que o ambiente me oferece é apenas ir em linha reta, se calhar numa ocasião dessas.
Por isso, né, também acho que é importante ter em atenção isto. Se nós aprendermos efetivamente, mais à frente teremos maiores possibilidades de corresponder da forma como o ambiente nos incentiva a corresponder. Sim? Não sei se fui muito confusa. Não. João? Força, João. Para dar ali uma ajuda à Ana, eu costumo dizer que é assim, treinamos nos dias maus, sabe? Às vezes aqueles dias que ninguém, ei, hoje vamos para dentro da água, está tão mal. Então treinamos essa parte, se calhar, mais técnica e de evolução nos dias maus, para nos dias bons já conseguirmos aplicar melhor e usufruir mais. Pronto, é uma dica. Tá? Então pronto, agora avançamos aqui um bocadinho. Isto aqui são alguns exemplos, coisas que já falámos, tem a ver com erros que se cometem muito na aprendizagem, seja na iniciação, seja no aperfeiçoamento. Eu aqui nesta parte da aprendizagem, na minha apresentação, vou falar mais na nossa realidade na escola, que é a iniciação, é quem nunca fez e está a dar os primeiros passos nas modalidades, e é aquele surfista intermédio que já vai para o outside, já começa a apanhar umas ondas. E temos aqui alguns erros que eu coloquei, que é, passa pela escolha do equipamento, passa por não adequar o local de prática ao nosso nível físico e técnico, certo? Realizar técnicas para as quais não estamos habilitados, ou seja, não adaptamos o nosso surf à onda de forma a que consigamos evoluir. A seleção das ondas, que tipo de ondas é que devemos apanhar, que forma de onda é que devemos apanhar. Remar para o outside, quando ainda não apreendemos capacidade física ou gesto técnico que nos permita apanhar ondas por arrebentar. Apanhar ondas, e aqui vai um bocadinho pela segurança, apanhar ondas que já estão a ser surfadas, dropinar os outros. Aliás, tivemos um acidente recentemente por causa disto. Tivemos um aluno que estava a surfar uma onda, há outro que vai apanhar uma onda e quem já estava na onda leva com a prancha do outro. Ocorrem acidentes. Não adequar o tipo de surf técnica às condições da onda. Tem a ver muito também com não só técnica, mas também o nosso conhecimento de mar. Saber avaliar as condições e surfar em função das condições, de forma a que nós consigamos evoluir, certo? Nunca tentar fazer mais do que aquilo que somos capazes de fazer. Devemos sempre tentar ir um bocadinho mais à frente, mas de uma forma mais progressiva para conseguirmos evoluir. E não aplicar as regras de segurança. Ou seja, nós estamos a surfar num meio, nós estamos a desenvolver a nossa prática num meio que não é o nosso meio. Nós não somos animais aquáticos. Portanto, temos que saber estar na água, temos que aprender a lidar com a água, com as correntes, com as ondas, com as rochas, com os fundos, com os outros surfistas, para conseguirmos estar em segurança e aproveitar ao máximo. E de forma a que haja diversão, certo? Então, e agora? Alguém que me vai... E depois isto, se nós não tivermos estes fatores todos em mente, o que é que acontece? Leva à desmotivação. Ou somos um cabeça dura que andamos ali a bater, tanto, tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou então desmotivamos e desistimos, não é? Que é o que vimos aqui neste gráfico. Ou seja, temos alguém que não acompanha o seu nível técnico, tenta apanhar ondas grandes, tenta pôr-se em situações de risco, acaba por cair e desistir. Se tivermos uma aprendizagem, uma progressão pedagógica, começamos no inside, aprendemos bem a técnica, vamos evoluindo, vamos aprendendo o meio e conhecendo o meio onde nós estamos a desenvolver a nossa atividade, vamos aprender sobre cultura de surf, a história, todas essas situações, vamos ter uma aprendizagem muito mais suave, muito mais constante e sólida, não é? Ou seja, nós neste caso vamos ter uma evolução mais constante. Isto é um bocadinho, eu olho para este gráfico, quando vi este gráfico lembrei-me da história do Covid, não é? Nós queremos é que a linha vá sendo mais achatada possível para as coisas correrem bem, e aqui acaba por ser um bocadinho isso, não é? Nós não queremos tudo à bruta,
queremos evoluir progressivamente. E é um erro muito, muito grande que acontece, é nós querermos ir mais além do que aquilo que estamos preparados. Devemos sempre transpor os nossos limites, mas de uma forma controlada e organizada. Ok? Dúvidas? Quem tiver dúvidas, acene ou liga o som e fale. João e Dora, se quiserem dar uma achega, estão à vontade. Ok? Então vamos passar à frente. Então, e quais são agora estes fatores de desenvolvimento? Alguém tem ideias? Alguém sabe o que é que são? Os fatores de desenvolvimento, se calhar, boas condições do par do mar e também o nosso estado físico também conta bastante. Exatamente, exatamente. Mais. O psicológico, o nosso estado psicológico também conta. Boa, Lourenço, muito bem. Quem esteve na segunda aula tem que responder a esta, na primeira. Exatamente, exatamente. Marco, Helder. Tem a ver com a conversa de ser fisicamente literado. Pode ter literacia física. Exatamente. Pessoalmente, a parte psicológica eu acho que é muito importante. Estar motivado para as condições, sentir-me à vontade com as condições que estão. Quando as condições estão no nível que eu considero que sou capaz, sinto que desenvolvo mais porque não estou concentrado naquilo que me pode... Não estou tão concentrado no medo que estou a ter, digamos assim. E estou mais solto. Então acho que desenvolvo-me mais se as condições estiverem favoráveis do que se estiver com medo, simplesmente. Exatamente. Repetição, prática. Sim. Repetir, treinar. Não há mais? Então agora, aqui. Estes são os 4 fatores de desenvolvimento. Temos os físicos, os técnicos, os táticos e os psicológicos. Ou seja, e temos que perceber uma coisa, que estes fatores não trabalham de forma isolada. Estes fatores estão todos integrados. Certo? Eu tenho que ter uma boa capacidade física para conseguir realizar um gesto técnico. Eu, para conseguir apanhar ondas em segurança e de qualidade, tenho que definir estratégias para as conseguir apanhar. E depois lá está aquilo que o Helder está a dizer, se as ondas estiverem adequadas ao meu nível, os meus fatores psicológicos, ou seja, a minha parte emocional, vai estar mais favorável para que eu consiga dar uma resposta e consiga surfar melhor. Se eu tiver condições mais adversas, que é o que acontece muito, por exemplo, aí na Ericeira, normalmente é muito difícil fazer invernos, não é? Ali o Helder e o João Paulino que os diga, são condições muito difíceis. E aqui em Carcavelos acabamos por ter mais facilidade, mas ainda assim é um tipo de onda que não é uma onda que se possa dizer que seja muito favorável para a aprendizagem do surf. É uma boa onda para bodyboard, mas não é uma onda muito favorável porque é uma onda que fecha muito rápida. Não é? E acaba isto tudo vai mexer com a parte emocional. Não é? Pronto, portanto, para dizer, temos 4 fatores de desenvolvimento, todos eles estão interligados. Obviamente cá, dependendo do estágio de desenvolvimento técnico e físico, nós podemos trabalhar mais, dar mais ênfase num fator ou outro. Obviamente que se estivermos numa fase de iniciação, um aluno iniciado ou de um aluno de aperfeiçoamento, não vamos trabalhar da mesma maneira como se estivéssemos a trabalhar com um atleta. Os objetivos são diferentes, todos querem melhorar a performance, mas os objetivos são diferentes. Enquanto numa pessoa que nunca fez surf quer ir aprendendo, o atleta já se supõe que já é tecnicamente evoluído. Ou seja, se calhar já mexemos um bocadinho mais com a parte tática, com a parte emocional da pessoa. Ok? E agora vou passar
dar fazer aqui uma apresentação muito rápida de cada um fator. Portanto, temos aqui o fator físico. E aqui no fator físico também acaba por haver muitos erros quando nos queremos preparar fisicamente. E o principal erro é tentar fazer determinados tipos de treinos ou de exercícios sem antes fazermos uma preparação de base. É o que acontece também na técnica. Nós não queremos fazer determinadas manobras se ainda não adquirirmos técnicas base. Portanto, aqui no fator físico, nós temos de ter atenção que eu organizei as coisas desta maneira, não tem de ser necessariamente assim, mas nós temos que criar sempre uma base no nosso corpo que nos permita fazer exercícios mais intensos, mais exigentes. Ou seja, na minha opinião, eu acho que ter uma boa estabilidade articular, ter uma boa mobilidade, ter músculos flexíveis é o princípio para tudo. Eu não posso estar a trabalhar hipertrofia se eu não tiver uma boa base articular. Eu não posso trabalhar agilidade e velocidade, destreza, pliometria, que são tudo gestos muito explosivos, que exigem muito do nosso corpo, não só muscular, mas também de ligamento e articulação, cardiovascular, obviamente, também. Portanto, e aqui acaba por haver um erro. Nós vimos nos ginásios pessoas que nunca treinaram e começam logo a fazer saltos para a caixa, começam logo a fazer burpees, começam a fazer exercícios que só atletas é que deviam fazer. Por exemplo, a nível funcional de uma pessoa que vá a um ginásio, qual é o interesse da pessoa andar a fazer burpees ou a fazer saltos para a caixa? No dia a dia vai fazer isso? Não vai. É preciso. Quer dizer que não se possa fazer de vez em quando, mas... Não é? E nesta fase física, nós isto para dizer o quê? Quando nós treinamos uma pessoa, quando nós treinamos para nós, temos que treinar, primeiro criar uma base que nos permita atingir níveis mais altos de condição física e intensidades mais exigentes, mas devemos treinar em função daquilo que nós estamos a fazer. Se eu quero ser um surfista, se calhar não vou estar a trabalhar uma hipertrofia, eu vou fazer movimento e trabalhar o meu corpo direcionado para aquilo que eu quero fazer. Ok? Dúvidas relativamente a isto? Não me vou alargar, não vou falar em métodos de treino, é só uma organização de como é que as coisas podem ser trabalhadas. Eu, se não estiver bem fisicamente, eu não vou realizar bem um gesto técnico, eu não vou fazer um pop-up. Se calhar no surf faz sentido fazer burpees. Acaba por haver um paralelismo do movimento para o pop-up no surf. Alguma questão? Alguma coisa que queiram dizer? Eu gostava de introduzir um tema que de alguma forma se reflete na escola da sétima essência, que é a questão da idade. E este slide faz-me lembrar um bocadinho aquilo que eu li há pouco tempo sobre o Ronaldo. Que o Ronaldo, à medida que vai tendo cada vez mais idade, vai adaptando o seu treino físico de maneira a conseguir melhorar aquilo que com a idade de alguma forma possa ir perdendo, sei lá, a agilidade, a parte mais de flexibilidade e que possa dessa forma ajudar depois na sua performance. Neste caso estamos a falar de um atleta de alto nível, não é comparável connosco, mas acho que também é muito importante, e porque tens alguns alunos mais velhos e eu própria, fazer também essa abordagem. Sim. Malta, força. Pronto, como eu estava a pensar aqui. Pronto, alguns de vocês sabem que eu também estou ligado à natação. Pronto, e há sempre aqui esta ligação também às vezes da natação, com o surf, qual é que é o melhor treino fora d'água para nós também depois estarmos bem dentro d'água. E posso só dar um exemplo de uma atleta que eu já foi campeã nacional de surf, mas eu não vou dizer o nome, não interessa, que ela queria um treino complementar e
Mas ela também, isto para dar aí o exemplo da outra aluna que estava a falar do Cristiano Ronaldo, comparar atletas de topo com vocês que só fazem aulas ao fim de semana, podemos comparar, porque as etapas e aqui os degraus de desenvolvimento são semelhantes. Eles treinam muito mais vezes. Eles têm muito mais horas de treino do que vocês. Mas isto para dizer, esta atleta que queria um treino complementar, queria logo saltar, queria logo fazer coisas muito já específicas para o surf, mas não queria ter ali um treino de base. Então foi muito difícil também fazer o acompanhamento, porque me faltava esse treino de base. Isto é transversal tanto para vocês como para um atleta de alta competição. Vocês, por exemplo, o Ronaldo, claro, ele não sabe fazer tudo. Se vocês, algum já viu o Ronaldo a nadar, ele nada muito mal, mas depois ele joga muito bem futebol, não é? Ele não precisa, por exemplo, da natação para nada. Ele faz um treino específico. Ele faz ali um treino específico, mas ele para a especificidade do treino que ele faz, é muito... vai também de grau a degrau. Pronto, isso é transversal a qualquer um de nós. Pronto. Exatamente, há a criar uma base para depois podermos trabalhar. É como construir uma casa. Primeiro temos que fazer a base toda da casa e depois é que subimos paredes. Aqui na Ericeira, como tu estavas a dizer, no inverno é muito difícil. E também já tive assim, outros atletas mais miúdos, mas que alguns já foram campeões nacionais ou perto disso, e eles também no inverno querem fazer ali o complemento na parte da piscina, e depois no verão surfar mais. Pronto, mas é importante também o treino ser também integrado, não é só, olha, agora durante 2 meses faço só isto e depois o resto do ano faço outra coisa. Não. Isso por norma também não, para a nossa consistência, não funciona muito bem, não é? Eu não posso dizer agora, olha, esta semana vou só comer bananas e para a semana como só legumes, depois para a outra, não, é de estar tudo integrado, como o João disse nestes fatores estava a dizer, está tudo interligado. Claro que se nós tivermos aqui um equilíbrio entre eles todos, melhor. Pronto. Claro, poderá haver, e agora dando continuidade, poderá haver o que nós chamamos de microciclos. Claro, claro. Nesse microciclo, imaginamos que um microciclo é uma semana e nessa semana vamos dar mais ênfase ao fator físico. Ou na outra semana vamos dar mais ênfase. É uma coisa que, por exemplo, eu falei de pessoas que estão a aprender e de atletas. O atleta, por exemplo, nós trabalhamos com o atleta em função do calendário competitivo. Claro. Ou seja, obviamente, se estivermos numa pré-época, se calhar vou dar um bocadinho mais ênfase à parte física e à parte técnica, mas à medida que as coisas começam a aproximar das competições, começam a entrar em momentos mais estáticos, mais estratégicos, mais gestão emocional, tudo isso para a competição. Ou seja, num aluno adulto a aprender surf intermédio, obviamente que está tudo integrado e queremos é que o aluno tenha sucesso a praticar surf e que tenha evolução a nível técnico. Obviamente nunca vai ser um aluno que começa a surfar em adulto, nunca vai ser um surfista de topo, mas vai fazer umas ondas. E para lá chegar é preciso que o seu corpo tenha alguma adaptação morfológica e fisiológica ao tipo de modalidade que é o surf e depois tem que aprender a parte técnica, obviamente. E o Ronaldo é um exemplo de alguém que trabalha em função do desporto que pratica, tem uma equipa por trás a trabalhar que é fora de série, e obviamente que se ele tem esta longevidade enquanto atleta, e o que a Raquel estava a falar foi um artigo que saiu, salvo erro, foi no Observador, em que ele anda em média a perder 1 quilo por ano, para não perder a agilidade. O treino dele provavelmente é completamente diferente do que era há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Ou seja, provavelmente faz muito trabalho sozinho, treinos sozinhos e menos, não faz menos em grupo, mas tem muito treino direcionado individual. Porque, obviamente com 35 ou 36 anos nunca vai ter o rendimento de um homem de 25, 30 anos, 28. Dora. Há aqui uma questão interessante que queria partilhar com vocês, está relacionada com as pessoas como o Ronaldo, que conseguem atingir altas performances, nomeadamente na área desportiva, na área do desporto.
Há uns anos atrás estudaram o que é que distinguia as pessoas que conseguem alto rendimento, os atletas de alto rendimento no desporto, de outros que até praticam desporto, mas não conseguem atingir níveis tão altos. E viram principalmente duas coisas que têm a ver com a infância e com as experiências motoras deles. Primeiro, os atletas de alto rendimento, quando eram crianças, brincavam muito de forma ativa. Brincavam muito na rua e tinham brincadeiras ativas. Segundo, enquanto aprendiam a modalidade em que são experts, praticavam outras modalidades, ou seja, são pessoas com um repertório motor muito alargado. Isto tem a ver com aquele engano que muitas pessoas têm da especialização desportiva, que é quanto mais cedo, mais intenso, mais quantidade, melhor. Não, é precisamente o contrário. Daí nós, muitas vezes, nos incentivarmos, vocês fazem surf, querem fazer surf, mas de vez em quando vos incentivarmos, olha, pega aqui assim no endplane e vai fazer umas carreirinhas, olha, faz hoje uma aula de bodyboard, tenta levar uma longboard, coisas deste género, vamos fazer um bocadinho de natação no início da aula, se não tiverem muitas ondas, porque é este alargado do repertório motor que vai permitir no futuro ter mais possibilidade de resposta aos desafios que o meio vos coloca. Mais alguma questão? Então agora, temos aqui o próximo fator, técnico. E agora aqui, a nível técnico, e vamos pensar em você, a maior parte está aqui, a maior parte não, já estão todos aqui num nível intermédio. O que é que vocês acham, qual é dos principais erros a nível técnico na aprendizagem do surf? A posição. A posição, ok, também é. Força, não há mais ninguém. Escolher muitas ondas, porque depois acabamos mais por querer apanhar as ondas que nos parecem melhores e não praticamos tanto como devíamos. Sim, eu não diria, isso para mim não é um aspecto técnico. Posicionamento nas ondas? Isso não é um aspecto técnico. Eu estava a pensar o conhecimento do mar, de ler o mar e as ondas, mas... Não é um conhecimento técnico, não é um fator técnico. Remar na altura certa... Remar é um fator técnico. O principal erro que acontece no fator técnico na nossa aprendizagem é querermos tentar fazer mais do que aquilo que conseguimos fazer. É não ter uma boa base, a base bem apreendida. Quem tem aulas comigo, há uma coisa que eu digo muito. Qual é a base do surf? Do surf ou do bodyboard? Eu digo isto muitas vezes. Não me venham agora dizer que ninguém sabe o que é, caraças. Alguém que arrisque. Alunos meus têm que saber isto. Eu quando disser, vocês vão dizer, pois é. Então vá, eu adianto-me. A base do surf é a remada. Eu nunca vos disse isso, pois não? Eu agora vou ser de mota d'água. Pô, mas tu já as ondas grandes não preciso de remar. Mas a base do surf é remada. Se nós não remarmos bem, não fazemos nada. Se nós não remarmos bem, não apanhamos ondas, não vamos para o pico, não disputamos ondas no pico, não fazemos nada. Obviamente que numa fase inicial do surf estamos no inside. O inside é a onda leva-nos. Mas em qualquer um de vocês já faz surf de outside. E no outside não é a onda que nos leva. Nós é que temos que ir buscar a onda. Temos que apanhar a onda. E se nós não remarmos bem, nada disto acontece. Depois, a seguir, à remada, o que é que vem? A seguir à remada. Take-off. Take-off, yeah. Um bocadinho antes do take-off. Entrada na onda? Ou visualização onde é que... O planeamento do que é que vamos fazer na onda?
Tipo, onde é que ver o vai? que é? Direita, esquerda. E se eu vos disser que é controle da prancha? Conseguir controlar a prancha dentro d'água? Se eu não controlar a prancha, o que é que me adianta eu fazer um ganda pop-up? Eu consigo remar, mas depois não controlo a prancha no meio. Controlar, fazer, sei lá, remar para um lado, virar a prancha para um lado, fazer uma remada em meia lua, o que seja. Não é? E agora, Paulino? Sim, realmente nós vemos que já surfistas intermédios ou bodyboards falham muito ali a apanha das ondas por causa disso. Exatamente, porque remam até para a onda, mas depois não se conseguem virar a tempo, não... Depois nós às vezes até apanhamos mais ondas e como é que tu conseguiste apanhar? E às vezes é tão simples quanto isso, é mesmo a nossa posição em cima da prancha naquele momento para conseguir apanhar a onda. Apanhar a onda. Ok. E a seguir ao controle de prancha. Ok, vem a técnica em cima da prancha, o pop-up e tudo isso, certo? E qual é um dos principais erros que acontece a nível do fator técnico? Embicar? Embicar, ok. É o take-off muito cedo ou o take-off muito tarde? É o take-off, mas agora vamos imaginar que até estamos um bocadinho... Já passámos a fase do take-off. Não vamos só focar no iniciado e no pop-up. Imagina que eu até já consigo cortar uma onda. É o Marco já corta as ondas. Posição do corpo na prancha. A posição do corpo na prancha, à base, é tentar realizar algum gesto técnico que ainda não está preparado para tentar. Uma pessoa não pode tentar fazer um cutback se ainda não conseguir fazer uma linha de onda, conseguir gerar velocidade. Ou seja, o principal erro no fator técnico é muitas vezes é não saber o estágio onde nós estamos técnico e querer dar um passo maior que a perna, como a Dora falou na apresentação anterior. Ok? Então agora vou passar aqui à frente. Temos aqui a remada, temos a posição base e o domínio de prancha. Só depois é que vamos para o outside, é que começamos a pensar em técnicas. Ou seja, as coisas têm que estar estruturadas e de forma a que nos dê uma base sólida para que a curva de evolução seja o mais plana e consigamos ter uma boa base e continuar a surfar por longos anos. Ok? Faz sentido isto? Sim ou não? Sim. Ok, agora qual é o outro fator técnico? Quem é que se lembra? O saber ler as ondas também pode ser considerado? Ou seja, se a pessoa vai para uma direita e a uma esquerda ou vice-versa? Isso tem a ver com leitura de mar, sim. Tem a ver com leitura de mar e tem a ver também um bocadinho o ir para a direita e para a esquerda pode ter a ver com técnica, porque podemos estar mal posicionados e não nos conseguirmos posicionar. Uma coisa é, eu sei que é uma direita, e tento apanhar a onda para a direita, mas vou para a esquerda, ou seja, quer dizer que tecnicamente tens que aprender a entrar bem na onda para a direita. Outra coisa é, a onda é uma direita, tu apanhas, vais para a esquerda, mas nem percebeste que era a direita. Estás a perceber a diferença da coisa? Uma coisa é, tu sabes que é para ali, mas não consegues ir para ali. Ou seja, tens que, tecnicamente, aprender a saber como é que consegues ir para lá. Outra coisa é, onde é uma direita, tu vais para a esquerda, mas se eu te perguntar é a direita, não sabia lá, é uma onda. Não sabia para onde é que era, apanhei a onda. Isto tem a ver com leitura de mar. Isso tem a ver com o teu conhecimento de mar. Certo? Ok, o aspecto tático. Já falámos no fator anterior, vocês começaram muitos a falar sobre o quê? Da escolha das ondas, disso tudo. Isso é o fator tático. É que ondas é que eu devo apanhar? Que tipo de ondas é que eu devo apanhar? Estou preparado para ir para o outside? Já tenho valências físicas e técnicas para ir para o outside? Devo ainda manter-me no inside? As ondas são desta forma, o que é que eu vou fazer com este tipo de mar?
Às vezes há dias que as ondas estão compridas, eu posso tentar trabalhar determinados gestos técnicos. As ondas estão curtas, estão a fechar mais, eu vou trabalhar outro gesto técnico, mas sempre adequado à minha capacidade. Certo? O meu objetivo é sempre tentar sempre evoluir, mas tenho que sempre saber onde é que eu estou. Eu não vou apanhar ondas tubulares de 1 metro, se eu, por exemplo, já apanho ondas até 1 metro, mas apanho ondas deitadas. São diferentes. E é isso é a estratégia. Este é o fator tático, é a nossa estratégia, é a estratégia que nós adotamos, é a nossa tomada de decisão quando vamos fazer uma sessão de surf. Estão-me a fazer entender? Por isso é que é muito importante fazer uma coisa que eu adoro, ou João, fazemos por vocês. E quando nós vos questionamos, quando chegamos à areia e vos questionamos, ficam todos a olhar uns para os outros, ai Jesus, e o que é que eu faço agora? Que é o quê? Alguém me diz o que é que é? Vocês definem a vossa sessão de surf em função do quê? Condições do mar. Condições do mar. E mais? Vocês têm que definir os vossos objetivos do surf, da sessão de treino, da sessão de surf, em função de duas coisas. Condições do mar, mais a nossa própria condição física. Física e técnica. Exatamente. Se eu não souber fazer já e dropar ondas para... vou ter primeiro que estar a apanhar as carreiras em direção à praia, não é? Por exemplo, ou até já fazes surf de outside. Mas percebes, olha, as ondas do 7 não são para mim. Se calhar vais tentar apanhar as ondas intermédias, ou as mais pequenas. Tem a ver até o posicionamento que tu podes adotar dentro da água. Mas depois levamos cacetas na cabeça. Temos de ser de olhão. Não é? Mas depois aí também temos estratégias para não levar com elas na cabeça. Eu tenho que ir a essa aula. Ok, então o que é que temos aqui? Qual é o primeiro tema? Análise das condições de prática. Não é? E condições de prática é tudo. É o mar, é o fundo, é o vento, é os surfistas. Certo? É a escolha da praia. Nós estamos em casa. A estratégia começa em casa. Quando vemos as previsões e decidimos que vamos surfar naquele dia, àquela hora. Ver as previsões e em função disso saber, olha, vou para Carcavelos, vou para a Caparica, vou para a Ericeira, vou para Peniche, certo? Definir os objetivos da sessão em função das condições do mar, adequar o surf às condições do mar. Eu já sou um surfista experiente, ou intermédio, já tenho algum nível técnico. As ondas estão de determinada maneira, eu tenho que dizer, olha, com as ondas desta forma, eu vou tentar fazer este tipo de gesto técnico. Não é? Eu não posso estar a dizer, eu vou treinar cutback se as ondas estão muito levantadas, estão muito rápidas. Não é? Se as ondas estiverem rápidas, os meus objetivos vão ser diferentes do que se as ondas estiverem mais molinhas, mais compridas. Isso é tudo o fator tático, é toda a estratégia que eu adoto para ter sucesso na minha surfada e conseguir evoluir. Certo? Malta, algo mais chega? Dora, João? Aqui, relativamente ao fator tático, pronto, era de referir às vezes quando nós, por exemplo, os alunos de Carcavelos vêm à Ericeira, os da Ericeira vão a Carcavelos, portanto, eu já tenho aqui alunos da Ericeira que nas ondas que nós habitualmente surfamos eles já conhecem muito bem, já dropam no sítio certo, já fazem ali uns cutbacks. Pronto, e por exemplo, quando vamos a Carcavelos, onde é muito mais rápida, muito mais cavada, e às vezes acho que também naquilo da apresentação da Dora que ela estava a falar, aqui nas nossas curvas de aprendizagem, às vezes nós não temos ideia, mas já aprendemos muito. Aí quando nós vamos a Carcavelos, os alunos de Carcavelos, vocês podem às vezes alguns não ter um nível muito técnico, muito alto na onda, mas já em termos aqui táticos de posicionamento, já sabem muito melhor do que quando nós vamos da Ericeira, por exemplo. Já sabem onde é que a onda a quebra. Exatamente. Já têm conhecimento do local de prática.
E às vezes nós não valorizamos muito isso, mas pelo menos naquele sítio onde normalmente nós estamos habituados a surfar, já temos um bom conhecimento tático. Pronto. E agora, claro, para juntar isso temos é que quando vamos a outros sítios também tentar ter essa leitura. Isso nós também tentamos ensinar. É para adaptarmos a qualquer tipo de condições. Depois escolher-se. É melhor ser mais difícil, é mais fácil, dependendo do nosso nível. Olha, aqui no bate-papo eu deixei um vídeo de um professor de controle motor da minha faculdade que fala precisamente sobre isso que o João Paulinho estava a dizer, da forma como nós interagimos com o meio e fazemos aquilo que o meio nos possibilita fazer em determinado momento. Se vocês depois quiserem ver. Alguém queira falar? Não. Então agora qual é o fator que falta? É o psicológico. E no fundo já falámos também aqui do psicológico um bocadinho. O que é o psicológico? Agora tenho que falar um bocadinho. É um bocadinho aquilo que vocês sentem quando estão na água. E que vos pode travar ou que possa criar momentos de stress. Se temos vontade? Se temos vontade, sim. Podemos acordar de manhã e não nos poder ir surfar, também acontece. Exatamente. O nosso estado de espírito para realizar uma tarefa é muito importante. Se não forem medricas com a Ana Filipa? Exatamente. Se tivermos condições que nós achamos que estão demasiadas para nós entramos em stress. Mas agora temos que entrar em estratégias e avaliar as condições com calma e perceber fisicamente, tecnicamente e taticamente eu tenho capacidade para estar lá fora, eu consigo reunir isto e isto também me pode dar uma motivação. Não é? Pode-me ajudar ok, eu penso, não, eu sou um gajo fisicamente estou bom, tecnicamente até me desenrasco, até sei onde tenho que passar para o outside, não é? Definir uma bem estratégia sem levar com as ondas, as ondas estão grandes, mas vou lá estar fora, vou ver como é que aquilo funciona. Ou seja, obviamente estou ali a gerir as minhas emoções. Mais coisas. Posso dar aí um exemplo? Aqui de, pronto, eu tenho muitos exemplos. Pronto, da forma como aqui estes fatores, e que tu tens razão, não é? Estão todos interligados. Exatamente. Vou dar aqui o exemplo de uma onda de ericeira que qualquer um aluno aí de bodyboard que faz as aulas em Carcavelos, que já consegue descer a onda, cortar a onda e assim, dar assim uns tubinhos, conseguiria fazer. Mas aqui tem uma condicionante, é que quando se vai a dropar esta onda, tem uma pedra à frente, fora d'água. Ou seja, eu tecnicamente sou capaz de descer a onda, fisicamente estou bem, mas tenho aqui um fator, uma barreira psicológica, que é, se eu falhar a descida da onda, vou contra aquele muro, é mesmo o muro está lá à frente. Mas quem consegue ultrapassar essa parte, depois a onda dá um tubo espetacular. Pronto, claro. É só aqui um exemplo de como estes fatores estão todos interligados. Por exemplo, dou um exemplo de um aluno nosso que é o Pedro Silva, que é adulto, é da minha idade, tem 42, 43, 44 anos, e fomos à Ericeira uma vez. Estava aquele meio metro, com setes maiores, uma direita muito comprida, porreirinha, na Praia do Sul. Primeiro, logo a entrada é pela rocha. Nós todos aqui estamos habituados à areia. De rochas é só nos cantos da praia em Carcavelos. Na costa nem as vimos, não há. Ele chega ali e ele é alguém que tecnicamente até já apanhou umas ondas. Fisicamente, ele diz que não, mas ele fisicamente até já tem alguma capacidade física. Ele chegou, vestiu o fato, vestimos o fato no carro, no estacionamento, na vila, descemos para a praia, ele chega à areia, começa a entrar pelas rochas acima, vira-se para mim e diz-me assim: João, eu vou-me embora. E foi-se embora. Não surfou. Estavam altas ondas. O que é que falhou aqui? Foi a parte emocional. Psicológico. Foi psicológico. Foi psicológico. Porque ele fisicamente, taticamente, tecnicamente, ele tinha capacidade para lá estar e apanhar ondas. Não eram ondas grandes. E ele, se fosse em Carcavelos ou na Caparica, surfava aquilo sem problema nenhum. Mas vê-se ali com rochas. O pico, ainda por cima ao pico, é um bocadinho longe da praia.
E isto começou-lhe a mexer ali na parte emocional e ele é que molhou os tornozelos, veio-se logo embora, é que nem molhou o fato. Isto acontece muito. Dora. Também tenho outro exemplo, mas isso fez um aluno mais novo e que vou aproveitar para falar nisso porque está aqui o Lourenço. O Edu, quando foi comigo à surf trip na Areia Branca, com o Fernando, nós chegámos lá de manhã, pá, estava meio metro, talvez com setos um bocadinho maiores, estava vento teste, vento da terra, onda perfeitinha, estava ótimo, estava com um canal enorme, dava para entrarem sem sequer molhar o cabelo. Eu comecei logo a ficar cheio de medo, e comecei logo a notar. Primeiro, que ele está sempre de gente e pago e naquele dia estava a querer esperar por mim. Né? E depois vi que na expressão facial dele que ele estava com medo. Tive que entrar com ele, basicamente quase como no início a empurrá-lo, quando não era preciso. Tive que estar sempre com ele no pico e tive basicamente a empurrá-lo quase à força numa onda para ele fazer uma onda. Foi só fazer uma onda, porque ele depois percebeu que estava tudo bem e fartou-se de apanhar ondas nesse fim de semana. Se eu não o tivesse incentivado e às vezes está sempre, peço desculpa pela expressão, martelar-lhe um bocadinho a cabeça para não ter medo, aliás, ao contrário, que não faz mal ter medo, que é só fazer uma onda que depois passa, ele não iria surfar naquele fim de semana. Mas como arriscou, enfrentou o medo, apanhou uma onda, percebeu que não fazia mal, okay? Que ele conseguia fazer frente àquele tipo de ambiente. Então fartou-se de divertir e de apanhar ondas e de aprender e teve uma progressão muito boa numa praia diferente. Às vezes é questão de arriscar. Ter medo não faz mal, mas também temos que o enfrentar, está bem? Exatamente. Eu dou-vos um exemplo pessoal meu. Acho que foi em 2003, fiz uma viagem ao México, a uma zona que se chama Puerto Escondido, e é uma zona que é uma praia que é conhecida por dar ondas muito grandes. E eu cheguei lá e aquilo, o mais pequeno que eu devo ter apanhado foi para aí metro e meio, mas metro e meio tubular. E eu entrei lá, ia lá estar um mês, eu entrava dentro do mar e pensava assim, isto são umas bombas dos diabos, e era o mais pequeno. Houve dias que não entrei, fiquei na areia, pronto, a ver. E eu pensava assim, porra, man, isto é enorme, é enorme. E depois, mas pensei, eu vou estar aqui um mês, não vou estar um mês aqui a olhar para a praia ou estar dentro da água aqui em stress. O que é que eu vou fazer? Não, tenho que arriscar. Andei ali 2 ou 3 dias a tentar dropar umas ondas, a meter para dentro de uns buracos, andei ali a coisa. Depois comecei a ganhar mais confiança, comecei a perceber, afinal até aguento isto. E a partir daí as coisas começaram a fluir. Vai um bocadinho de encontro que a Dora está a dizer. Nós muitas vezes estamos com receio, ou onde é grande, ou é mais cavado, ou tem rochas. Nós temos que avaliar as condições. E temos que nos avaliar a nós. Eu tenho capacidade física, tenho capacidade técnica, eu tenho conhecimento de mar que me permita definir uma estratégia que me permita estar em segurança dentro da água. Obviamente que o surf é um risco. Não é? Obviamente, tudo é um risco na vida. Mas analisei as condições, não, eu tenho que ir. E fui devagarinho, passo a passo. E o que é certo é que depois consegui lá estar um mês a surfar ondas. Houve dias que fiquei na praia, mas pronto. Mas é isto, ou seja, temos que sempre tentar transpor um bocadinho aquilo que superar um bocadinho os nossos medos. É o que a Dora diz, não, é bom ter medo, não é? Nós temos um exemplo na escola de uma aluna que houve um aluno que se virou para mim, aquela aluna que tu tens é maluca. Porque ela, com um mês de aula, já dropava tudo, ia em frente, levava com... Ainda hoje é um bocadinho assim, mas já é mais contida. Não é? A Sandra Mel, ela não tinha medo. Ela era tudo, varria tudo. E, entretanto, pronto, ela depois também com o tempo foi percebendo que se calhar é melhor não se aventurar tanto. Mas é importante nós tentarmos dar sempre um passo à frente, mas sempre... Ou seja, que o medo não nos limite, mas o não ter medo também é bom. Também não é bom. Não é? Para conseguirmos estar ali no meio termo. Certo? Alguém quer... Às vezes é o respeito. Tem que se ter respeito pelas condições que estão à nossa frente. Exatamente. Saber conhecer-nos a nós e isto até é uma lição, não é só para o surf, é um bocadinho para o resto da vida, porque muitas vezes faz-nos dar o step a seguir
em termos de vida, tudo assim, mas é isso. Exatamente. Portanto, tenho aqui algum... Basicamente é isto, daquilo que já tivemos, gestão da expectativa. Isto aqui também tem muita gestão das expectativas, não falámos, mas tem muita influência quando um aluno iniciado chega a nós. A pessoa acha sempre que o surf é mais fácil do que é. A pessoa acha que vai chegar, fazer uma aula e vai-se logo pôr de pé, ou de bodyboard vai logo apanhar uma onda, a virar para um lado e para o outro. E isto não é fácil, porque a pessoa vai chegar lá, se for uma pessoa habilidosa e se tiver um material adequado, até faz qualquer coisa. Mas se for uma pessoa com mais dificuldade, mesmo com material adequado, mas com mais limitações físicas, por exemplo, as coisas não vão correr bem. E gerir as expectativas é importante sabermos, termos consciência de nós próprios. Mas todos os outros são fatores que influenciam a nossa emoção quando vamos surfar. O tamanho das ondas, o tipo, o fundo, a maré. Estão umas ondas em que podemos treinar determinada técnica, nós não realizamos porque sabemos que vamos cair. Por exemplo, no bodyboard, quando começamos as fases dos aéreos, dos invertes, às vezes um gajo dá com cada voo, estamos a cair 5, 6 metros para a base da onda. Não é? Se uma onda tiver também, obviamente mete medo. Obviamente numa fase inicial se calhar nem batemos, nem vamos ao lip, não é? E depois há outra coisa, para quem já surfa de outside, que é gerir o stress em dias com muita gente dentro de água. Há muitas pessoas que estar dentro de água com muita gente à volta até fazem tudo bem. E se não tivesse ninguém, tinha uma sessão de surf maravilhosa. Mas só isto é suficiente para a pessoa estar 1 hora ou 2 dentro de água e sair sem apanhar uma onda, ou entrar e passado meia hora está cá fora. E nós temos que conseguir saber gerir estas coisas todas. Isto para mim, na minha opinião... Diz João. Não, esse ponto é muito importante, porque eu aqui às vezes na Ericeira cometo esse erro, que é tento sempre escolher sítios em que está menos gente. Mas eu também. Pronto, e então isso também leva a esse problema, porque normalmente depois quando eu vou com eles a outros sítios, pronto, ou um dia que está muito mais gente, já não apanham ondas, parece que não sabem surfar, e às vezes até estão surfistas na água que surfam até pior e que não conhecem tão bem ondas como eles, e eu assim, então, mas eles agora desaprenderam tudo. Tem um bocado a ver com isso. Por isso é que estes pontos têm que ser todos treinados. É bom treinar num sítio que não esteja ninguém, como é óbvio, a nível técnico, apanhamos mais ondas, treinamos mais exercícios na onda, mas também é muito importante também estarmos num sítio de conflito, que tenha muita gente, porque temos que aprender isso também. Há prioridades. Olha, aquele chegou primeiro, apanha a primeira onda, estou logo a seguir, sou eu, tenho que esperar, tenho pela minha vez, mas não há problema nenhum de estarmos ali todos juntos, pronto, desde que vão dando ondas para todos conseguirem apanhar. E que haja respeito e temos que saber estar dentro de água. Sim. Malta, mas algo mais... É um ponto muito importante. Isso é um ponto muito importante. Exatamente. E eu estava aqui agora a falar de uma coisa que eu não pus, que é, eu vejo muito eu organizo estes fatores como se fosse uma pirâmide. E o fator psicológico é o topo da pirâmide. Eu posso ser muito bom em tudo, mas se não estiver bem emocionalmente, eu não vou conseguir realizar nada. E este fator é um fator que distingue um excelente surfista de um surfista excepcional. O Kelly Slater, tecnicamente, ele é muito evoluído, mas fisicamente já não consegue fazer coisas como fazia há 15 anos atrás. Mas ele ainda ganha provas, ainda faz meias finais, faz finais, chega aos quartos. O que é que ele é diferente de um outro atleta de topo ou mais novo, que tecnicamente se calhar até já está mais evoluído que ele, porque faz aqueles aéreos estrondosos, fisicamente está muito, muito melhor que o Kelly Slater, não é? Porque tem mais força, é normal. Um homem quase com 50 anos não vai ter a potência de um homem de 20 e tal, 30 anos. Não é? O que é que varia? É este fator. E conhecimento. E conhecimento do meio, tudo. É que faz a grande distinção. E agora,
já falámos aqui um bocadinho disto, neste não vou, temos vindo a falar tudo, processo de ensino-aprendizagem, surfistas iniciantes e intermédios, de uma forma mais progressiva, trabalhar bem a parte motora, depois a técnica, aprender sobre as condições do meio, para conseguirmos ter uma evolução mais equilibrada. Aqui no treino de atletas também já falámos, temos de ter em mente o calendário desportivo do atleta. O objetivo é performance desportiva e competitiva. Eles querem ter rendimento, ambos querem ter rendimento. No atleta quer ter performance competitiva, e há pouco falámos sobre a organização do treino nos atletas. Temos semanas em que trabalhamos mais isto, semanas em que trabalhamos mais aquilo, e no processo de ensino-aprendizagem do iniciado, da pessoa que nunca fez surf e começa a fazer surf, vai ter que primeiro desenvolver uma base de trabalho, vai ter que desenvolver uma base física, vai ter que aprender as bases do surf, vai ter que aprender a lidar com o meio onde está envolvido, certo? Mas todos eles vão trabalhar os mesmos fatores, em contextos diferentes, de forma diferente, mas todos eles vão ter que trabalhar. Ok? E agora? Não sei o que é que me aconteceu aqui. Estão a ver a tela, vocês? Sim. Então, pareceu-me aqui uma porcaria que Sim. eu não... Deixa lá. Porque aqui já me está a dizer que eu também já só tenho 9 minutos, mas também está mesmo quase a terminar. Posto isto, qual é a decisão acertada para conseguirmos ter uma evolução equilibrada, sólida, consistente, duradoura? É o equilíbrio entre todos os fatores. Exatamente. Mais. Malta, agora tenho que falar todos. Desculpem lá. Prática, acompanhada de pessoas que nos ajudem. A mediação entre a prática, sim, no processo de aprendizagem. Duarte não posso Correia. falar, já disse tudo. Não ia dizer isso. Prática. Eu disse o equilíbrio de todos os fatores. Exatamente. Sim. Ok, Lourenço. Vejam uma coisa. Não, eu queria dizer a prática, só que depois a Dora disse. Toda a gente quer. Marco, tu tens sempre algo para dizer. Bora. Marco Sobrinho. O Marco Viola já falou. Jéssica. Francisca. Su. Siga. Helder. Eu acho que uma pessoa preparar-se psicologicamente e fisicamente durante a semana e depois não falhar uma semana e sempre todos os fins de semana e fazer sempre a aula, eu acho que é fundamental. E ouvir os professores também. É muito importante para mim o feedback. No final da aula, no final de cada aula, perceber e depois durante a semana ir fazendo mindset e pesquisar também o que é que eu posso fazer para melhorar. Exatamente. Boa. Desculpa, João, já agora ver vídeos sobre surf, bodyboard, fundamental. Técnica, e aqueles vídeos que tu às vezes consegues fazer também são bons para nós analisar. Olharmos. Exatamente, ter uma consciência de nós próprios. Boa. Há uma coisa que não falámos aqui, se calhar falei assim muito por alto, é história de surf, ajuda. Saber como é que começou, tudo. Há mais ninguém? Pronto. Eu aqui ia dizer também aqui que o equilíbrio entre também os alunos que fazem as aulas, sempre connosco, e nós também normalmente escolhemos já o sítio para onde eles vão, escolhemos a praia, a maré, e também eles conseguirem eles próprios, autonomamente também, isto mais nos alunos mais intermédios, como é óbvio, também eles tomarem essas decisões e irem também sozinhos, porque isso também é muito importante. Nós também tomarmos as decisões dentro de parâmetros de seguros, mas tomamos as decisões por nós. Pronto. Exatamente. Esse equilíbrio. Acaba tudo por ser a nossa tomada de decisão. Sim. Termos uma boa percepção de nós, das condições e fazer a decisão acertada.
Ou seja, basicamente é o slide a seguir. Temos 4 fatores, todos eles estão interligados. Se nós conseguirmos pensar em todos eles de uma forma isolada e perceber o que é que nós necessitamos em cada um deles trabalhar para evoluir, tentar ligá-los todos uns aos outros e, obviamente, temos uma melhor performance, um melhor rendimento. Bora, João, só dizer uma coisa. Temos 5 minutos, bora lá. E outra coisa que também ajuda muito, que eu tenho percebido, que é o fator de entreajuda. Quando nós estamos no mar e às vezes alguém diz apanha a onda, a direita, a esquerda, ou vai, força, isso também é muito bom, ajuda-nos bastante também a evoluir. É motivação. O estar a surfar, eu e o João Paulino surfávamos muitas vezes juntos e sozinhos. E fazíamos hits um com o outro e era uma forma de nos motivarmos, falávamos das ondas de um, da onda do outro. Isso é fundamental. E quando nós começámos a surfar não havia escolas, nós aprendíamos por nós, a olhar uns para os outros, olha, fizeste assim, fizeste assado, e era assim que aprendíamos. A primeira forma de aprendizagem é observando os pares, precisamente. Exatamente. E depois há uma coisa... Diz-me. Na apresentação da Dora, ela falou precisamente disso, que no nosso caso, enquanto treinadores, é a nossa instrução e também a demonstração, esses 2 fatores. Antigamente, quando nós aprendemos sozinhos, só tínhamos a demonstração que é de quem estava a surfar e também a visualização de vídeos e de revistas. Eu parava muito tempo, por exemplo, só a olhar para as fotos da revista, que era a única coisa que tivemos durante muitos anos, era somente as revistas, nem muitos vídeos havia. Era olhar e ver a posição, aquilo que o João falou no aspecto técnico, era a posição da prancha, como é que eles põem, onde é que eles põem as mãos, onde é que eles estão a olhar para onde. Exatamente. Pronto, isso é muito importante. Sim, eu e o João, nós ainda há pouco tempo falámos disso, nós se calhar há aí malta que está aqui e que nunca viu, havia as cassetes VHS e as beta e eu e todos nós víamos tantas vezes aquelas cassetes que aquilo é uma fita que aquilo já se via tudo aos riscos, já nem tinha a imagem nítida de tanto voltar para trás, repetir, voltar para trás, repetir, porque passávamos horas nisto. Era a nossa forma, não havia internet, não havia nada, era a nossa forma de consumir surf. Que acho que é uma coisa que hoje em dia trava muito a evolução dos novos surfistas. É não consumirem surf. O surf é ir para a praia, fazer ação de surf, estar ali um bocado com os amigos e voltar para trás. Ainda no outro dia, há 2 ou 3 dias, estava a falar com o João, nós saímos daqui de Lisboa, eu mais a minha malta, aqui de Carnaxide e Linda a Velha, íamos para Peniche, passávamos o fim de semana na praia de Supertubos, dormíamos ao lado do carro, vivíamos para aquilo, tínhamos um gosto, um amor, que eu acho que falta um bocadinho hoje em dia quem está a aprender a fazer surf, a modalidade, falta viver esta experiência um bocadinho e depois nós sabemos muito, se nos falarem de um surfista dos anos 70, nós sabemos quem é. Se eu falar a alguém que começou a surfar há 10 anos, já nem vou mais longe, mais recente, não sabe quem é. E isso também nos ajuda a ser melhores surfistas. Porque ser melhor surfista não é estar só dentro de água e fazer grandes manobras, é também saber tudo o que anda à volta do surf. Isso surf também é cultura. Exatamente. Não é só uma modalidade esportiva. Exatamente. Ok, malta, temos 2 minutos. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Obrigado. Nada, olha, obrigada. Vou só pedir a quem participou, a todos, se houver algum tema que vocês gostassem que fosse abordado num futuro, digam, que é para nós prepararmos e falarmos um bocadinho sobre isso. Está bem? Ouviste, Helder? Sobre esse tema.